Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso Cérebros. Eu sou o professor Fagner Brandão, sou professor de História. Antes de começarmos as nossas aulas, dê um like, nos sigam nas redes sociais do curso Cérebros e também nas minhas redes sociais. O tema da nossa aula hoje será sobre imperialismo e descolonização. Bora lá? Imperialismo, neocolonialismo e a descolonização afroasiática. O que é isso? Isso tudo vai acontecer no século XIX e início até meados do século XX. O imperialismo ele é a prática através da qual uma nação poderosa ou várias nações poderosas procuram ampliar os seus territórios de império e manter o controle, o domínio e a influência sobre os povos de outras nações e colônias mais pobres. Neste período da história, vai acontecer no território da África, da Ásia, parte da Oceania, essa parte de imperialismo. O neocolonialismo, ou seja, uma nova colonização desses territórios, é um processo que vai acontecer simultâneo ao imperialismo, né? Vocês podem ver essas duas palavras vão se referir à mesma situação, que é um processo onde vai difundir este imperialismo de ampliar territórios, eles vão pegar colônias africanas, asiáticas, para extrair a produção de matéria-prima e também para injetar ali produtos industrializados, comercializados nesses lugares. O imperialismo mudou totalmente a organização do mapa mundial. O imperialismo ele é fruto do desenvolvimento que houve no capitalismo, né? E esse capitalismo que nasceu e foi impulsionado com as transformações causadas pela Revolução Industrial. Tem uma outra aula que vocês podem clicar aí sobre o surgimento do capitalismo. Houve, então, a Conferência de Berlim em 1884 a 1885, que tinha o objetivo de organizar a partilha dos territórios afroasiáticos, no qual cada império europeu teria o domínio de um lugar. Esta imagem aqui ilustra bastante, vocês vão ver ela em vários lugares, ilustra bastante essa partilha. Literalmente fez uma partilha ali, esse território é para você, esse território é para o outro, de limitações fictícias, né, ali em um mapa. Os filmes Jardineiro Fiel vai demonstrar esse período de imperialismo da Europa indo para a África, e um filme muito clássico, muito conhecido, que é o Pantera Negra, um filme de ficção. O mundo está mudando. E muito em breve só haverá conquistados e conquistadores. Então, que demonstra um território africano que luta para não ser neocolonizado pelos europeus. A primeira revolução industrial, que eu falei aqui, que impulsionou esse momento de capitalismo, mas impulsionou também o momento do imperialismo, do neocolonialismo, ela vai acontecer na Inglaterra no século XVIII. E essa primeira revolução industrial, ela vai substituir a mão de obra, os produtos que aconteciam com manufatura, para os produtos industrializados e impulsiona o sistema econômico de comercialização, importação e exportação. A segunda revolução industrial, que acontece na metade do século XIX, ela, além de substituir a mão de obra pela industrialização, ela traz uma revolução de tecnologia e de ciência. Vai ser neste momento que surgem novas máquinas, como os meios de transporte, o carro, como vocês estão vendo aqui, da Ford, o primeiro carro, Ford T, as locomotivas a vapor. Vai surgir, então, a energia elétrica, que até então era gás, né? Ou seja, energia elétrica, a lâmpada, e outras invenções, como geladeira, telégrafo, telefone, vão surgir nesta época da segunda revolução industrial. E elas vão trazer, essa revolução industrial vai trazer alterações no sistema de trabalho. As pessoas vão sair agora dos campos, do trabalho individual, e vão trabalhar em indústrias com grandes jornadas de trabalho, né, um trabalho ali mais mecânico, industrializado, e também vai trazer alterações no mercado internacional. Grandes potências vão surgir agora, porque tem indústrias, e grandes potências vão surgir que também estão comprando os produtos de tecnologias industrializados. Isso tudo gera uma grande concorrência econômica nas nações industrializadas em busca de
buscar fontes de matérias-primas, e é aí que eles vão atrás das colônias afroasiáticas, porque ali tinha muita matéria-prima para ser explorado, e também surgem novos mercados consumidores. Esses mercados consumidores vão ser aquelas colônias que precisavam de um determinado material. Qual era a justificativa para os europeus fazerem essa neocolonização? A primeira justificativa era a missão civilizatória. Eles justificavam, olha só que absurdo, que vocês vão ouvir a partir de agora, hein? Justificavam a ocupação do continente afroasiático como uma missão de levar a civilização ao povo afroasiático. Porque os europeus consideravam que os africanos eram atrasados e selvagens. As nações europeias acreditavam que eles eram uma raça, uma nação, uma etnia, um povo superior por serem brancos europeus. Daí, talvez seja a origem do racismo estrutural, que é o pressuposto de que o homem branco, e o europeu principalmente, ele nasce superior às demais raças e etnias. Era esse pensamento que eles justificavam para levar à colonização. Vocês vão perceber um filme muito conhecido, que é A Lenda do Tarzan, e tem desenhos, tudo, que é um inglês que é perdido na mata, e ali ele é criado por animais, vive no meio das tribos, e de repente Tarzan é encontrado pelos ingleses, e para onde ele é levado? Levado para a Inglaterra para ele ser civilizado. Já é fazendo uma crítica a este povo no período da neocolonização, dizendo que a África não tinha civilização. Por quê? Porque a civilização africana era diferente, a cultura africana era diferente da cultura dos europeus, né? Na verdade, isso tudo encobria grandes interesses, que era de promover a exploração econômica daqueles locais ocupados. Os europeus extraíram tudo o que tinha de matéria-prima e de riquezas da África. Houve resistência por parte dos africanos, dos asiáticos? Sim, houve grandes resistências que foram organizadas pelo povo. Nós temos exemplos como no caso da Líbia, que venceu várias batalhas, mas depois acabaram sendo vencidas pelos europeus. A Costa do Ouro, que é um dos maiores movimentos de manifestação, mobilizações por líderes africanos, e Madagascar, que promoveu a Guerra dos Malgaches, que gerou milhares de pessoas mortas e feridas. O filme Ace Ventura 2, Um Maluco na África, faz uma grande sátira, uma grande crítica à cultura africana, essa questão da etnia também, que vocês podem entender como era o espírito dos europeus neste período. I am fighting something. Blind to fear. And immune to pain. Throw it. I dare you. Olha só, voltando aqui, ó, essa imagem aqui mostra, no caso aqui, os Estados Unidos. Nós vamos ver que também houve imperialismo neocolonial dos Estados Unidos, tentando civilizar os africanos. E olha eles de braços cruzados e demonstrando que existia uma resistência, sim, para esse processo. Quais foram as consequências deixadas pelo imperialismo? Primeiro, demarcação de fronteiras, que foram demarcações artificiais naquela convenção que aconteceu, e hoje é motivo de grandes tensões entre os territórios, os países, ali na divisa de um país para o outro. Problemas étnicos. Essa impressão de que existia uma etnia, uma raça superior à outra, foi inculcada nos povos africanos. Por exemplo, em Ruanda, né, existiam tribos que foram impulsionadas ali a pensar que eram superiores às outras tribos. E acontece o grande massacre de Ruanda em 1994, que teve 800 mil mortos em 100 dias. No massacre de Ruanda, vocês vão ver o filme Hotel Ruanda, que mostra exatamente este episódio do massacre, dos problemas étnicos. They're killing Tutsi children to wipe out the next generation. And the world turned its back. How can they not intervene? Hundreds of thousands are dying. If people see this, they'll say, oh my God, that's horrible. Então, houve uma violência por parte dos europeus, né, sobre as populações nativas. No Congo belga, aconteceu a violência de tal forma que 10 milhões de mortos foram por um imperador aí, belga, né, que achou que ele era dono
desse território chamado Congo belga. Houve explorações intensas que levou a África a uma pobreza severa, uma desestruturação econômica até os dias atuais. Essa imagem mostra um desses massacres de resistências e conquistas. Bom, falei que houve o imperialismo e neocolonialismo na África, na Ásia, início parte da Oceania, mas também aconteceu no imperialismo norte-americano, aqui nas Américas. Essa imagem vai dizer tudo. Os Estados Unidos, ele acreditava e deixou claro para a Europa que ele comandaria toda a América. A América era para os americanos. Então, a Europa não tinha que fazer intervenções aqui. E foi as ideologias de dominação no século XIX e início do século XX. Houve o Destino Manifesto. Esse Destino Manifesto, eles declararam, os Estados Unidos declarou que eles eram uma nação, um povo escolhido por Deus para dominar a América e o mundo. E a doutrina Monroe, que é de James Monroe, que vai dizer aqui para o povo que eles não deveriam aceitar a intervenção dos europeus, porque a América era para os americanos. E nós vamos ter também o corolário do presidente Roosevelt, que é o famoso Big Stick. Big Stick aí, grande cacete, literalmente, né? Que ele traz o princípio de que fale com voz suave, com suavidade, mas se for preciso, desça o porrete. Então ele dizia exatamente isso. Fale com voz suave, tente negociar, diga as regras, mas se resistirem e dizerem que não, desça o porrete, né? Fale com voz suave, mas se preciso for, desça o porrete. Ou seja, negocie, converse, mas se oferecer resistência, desça o porrete, parte para a batalha. Talvez seja igual aí a sua mãe ou seu pai, faça com você em casa, né? Fale de boa, mas se deu uma resistência, desce o porrete, ainda é assim? Acho que não, né? Teve, então, o interesse de incentivar o comércio livre por parte dos Estados Unidos com as Américas e assegurar vantagens que fossem vantagens para os Estados Unidos. E, claro, afastar a influência que a Inglaterra ainda tinha sobre os Estados Unidos e sobre a América, porque os Estados Unidos foi colonizado aí tudo pela Inglaterra. Houve, por parte dos Estados Unidos, nesse imperialismo, uma política intervencionista e uma política de dominação dos outros países, fazendo os outros países dependerem dos Estados Unidos. Na América Central, por exemplo, houve até mesmo intervenções militares para restaurar o que eles chamavam de restaurar a ordem, né, da América Central. Pessoal, todo esse processo de descolonização quer dizer o quê? Nós falamos, voltando aqui, eu acelerei. Nós falamos do imperialismo, neocolonialismo, os novos desejos de colonizar, o imperialismo afroasiático e americano. Agora, essas nações que foram neocolonizadas vão passar por um processo que nós chamamos de descolonização. O que é isso? É um nome bonito para dizer conquista da independência política desses países. E vai acontecer em meados do século XX, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que significou o fim de uma hegemonia econômica e militar europeia no mundo, e a ONU, as Organizações das Nações Unidas, ela vai declarar uma carta dizendo que todos os povos e nações tinham o direito da autodeterminação. O que é isso? O direito de serem independentes, de serem livres, de não serem mais colônia de outro império ou outro país. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou a Guerra Fria, houve aquela disputa do mundo bipolar, né, capitalista e socialista. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, que estavam dominando os dois polos, começaram a apoiar as colônias afroasiáticas para lutarem por sua independência, por sua descolonização. Haviam partidos políticos internamente na África que organizaram para esse processo de independência. E a população toda foi incentivada que a independência era a única maneira de saírem daquela pobreza, daquela miséria que eles viviam. Essas imagens aqui mostram manifestações de lutas pela independência, monumentos aí dos seus líderes. Olha só. E nesses movimentos de luta pela independência, de descolonização, surgiram vários líderes representativos que mobilizaram massas, multidões.
É o caso de Gandhi, Mahatma Gandhi, vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem aqui, né? Existem documentários sobre ele também, e conquistou a independência da Índia, que é parte da Ásia, né? De forma pacífica, sem confrontos, sem conflitos. Ele levou na paz. E tem o caso do líder Lumumba, no Congo, na África, que é esse aqui de baixo. E Nelson Mandela, mais tarde, que vai lutar pela liberdade da África do Sul, esse outro aqui. Nelson Mandela, que tem um grande filme documentário chamado Mandela, O Longo Caminho para a Liberdade. Mandela morreu recentemente, né, ele foi preso, depois Mandela se tornou presidente, né, ali na África do Sul. I have cherished the ideal of a free society. It is an ideal for which I am prepared to die. The sentence will be life imprisonment. Amandla! Houve países, então, que conquistaram essa independência de forma pacífica e outros que conquistaram de forma sangrenta. Na maioria dos casos, a situação econômica das nações que conquistaram essa independência na África e na Ásia foi de forma deteriorada, de forma desestruturada, porque havia uma instabilidade política, frequentes guerras civis, guerras por poderes internos entre as tribos, entre os povos africanos, sofreram golpes também dos outros países e até mesmo intervenções militares para parar, para impedir essa conquista de independência. A maioria dos países africanos e asiáticos passaram a fazer parte, durante o período da Guerra Fria, da classificação de terceiro mundo, que eram países subdesenvolvidos, países que estavam numa situação de fome, de miséria ainda. Isso por quê? Por causa da intensa exploração que houve no neocolonialismo, no imperialismo de matérias-primas. Por mais que eles conquistavam a independência, eles ainda dependiam dessas nações europeias para eles manterem alguma forma de comércio, né? E eles não tiveram nenhum programa de cooperação, de organização política para eles se reestruturarem. A Guerra Fria que eu citei aqui, é esse mundo bipolar entre socialismo e capitalismo aqui, dos Estados Unidos e a União Soviética, aconteceu e marcou a divisão do mundo em multipolar, trazendo o neoliberalismo, trazendo a globalização mais tarde e as formações de blocos econômicos. E aí vai surgir a nova ordem mundial, que foi caracterizada por uma unimultipolaridade. O que é isso? Esse mundo que nós temos hoje, né, todo globalizado, onde o capitalismo é o sistema econômico que ele se tornou hegemônico, né, em todo o mundo. Trazendo o que neste período, principalmente? A supremacia dos Estados Unidos no campo bélico, político e econômico. Mas é claro que mais tarde, no século XX, surgiram outras potências mundiais no campo econômico e nós sabemos hoje que no campo bélico, né, como a China, a União Europeia, Japão e além dos Estados Unidos. Essa nova ordem mundial, ela se estabelece a partir da crise que houve do socialismo, que não deu muito certo, né, e essa hegemonia que o capitalismo conquistou, dando certo e tornando aí em todo o mundo. Pessoal, nós falamos hoje, então, sobre esse momento de imperialismo, da transição do século XIX até meados do século XX. Falamos do neocolonialismo, essa exploração das colônias afroasiáticas. Falamos dos processos de descolonização, o imperialismo norte-americano também, né, aqui as políticas, as regras, e o processo de descolonização, de independência dos países afroasiáticos. Como você vai achar isso? Este exercício aqui, que caiu em uma prova da FGV, ele é bem simples e básico, olha só. A Conferência de Berlim, aí aqui é a data da conferência, de 1884 a 1885, marca o estabelecimento da unificação alemã e do Segundo Reich, reconhecimento da Itália como Estado Nacional Republicano, intervenção alemã na França após 72 dias da Comuna de Paris, partilha da África entre as nações europeias, estabelecimento da unificação alemã e instauração da República de Weimar. Olha só, aqui está perguntando o que é a Conferência de Berlim. Lembra que a Conferência de Berlim eu falei lá no início da aula, que foi quando os impérios europeus se reuniram para fazerem o quê?
para organizarem as estratégias de como eles iam fazer a neocolonização do continente africano e asiático. Isso, então, nos leva à alternativa da letra D, que é a partilha da África entre as nações europeias, a alternativa correta, ok? Exercícios como esse, para você praticar, você também vai encontrar nos simulados aqui do curso Cérebros. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.